Olá, bom dia! Oi, Magno, André, tudo bem? Bom dia! Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já tava com saudade desse momento. Antes a gente fazia essas lives todos os dias pela manhã. E hoje estamos aqui novamente. Vou aguardar um pouquinho até que o pessoal vai entrando, né? A Didri, tudo bem? Vamos lá. Como eu falei, essas lives, bom dia, elas já aconteciam desde o ano passado e eu parei agora no finalzinho de agosto e a gente fazia esse momento de oração, esse momento de leitura da palavra, de conhecimento um pouquinho da vontade de Deus para nós. E essa semana eu fui muito incomodada com isso, né? Em retornar aqui para a gente fazer esse momento em oração pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Eu acho que nós estamos passando, eu acho não, nós estamos passando por um momento crucial na nossa nação. E é muito importante que a gente se posicione, que a gente se coloque em oração buscando a vontade do Senhor para as nossas vidas, para o nosso povo. Nós precisamos buscar o Senhor, buscar o direcionamento do Senhor, buscar a vontade do Senhor para a nossa nação. E hoje, desde a hora que eu levantei, né, eu nem tinha a intenção de fazer essa live, porque estava no meu coração uma vontade de montar um grupo de oração, um grupo mesmo de mulheres e homens que queiram orar pela nossa nação verdadeiramente, não um grupo de bom dias, um grupo de oração, um grupo de pessoas que buscam o mesmo ideal, né? O mesmo desejo de que nós sejamos um povo próspero, um povo feliz, um povo abençoado por Deus, né? Que a verdade, que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa nação. E ainda não está descartado essa hipótese, né? A gente montar um grupo assim. E eu vim aqui, né, colocar uma palavra que Deus colocou no meu coração fortemente, logo que eu levantei hoje, né, que é o Salmo 33, no versículo 12, que diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Deus escolheu o povo de Israel como povo eleito, como povo da herança do Senhor. Mas essa palavra ele fala para todas as nações da terra. Aqueles que andam segundo a sua palavra também recebem as mesmas bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Nós somos herdeiros das promessas de Deus por meio de Jesus Cristo, que é a descendência desse povo de Israel, que é a raiz da tribo de Judá, como o Senhor colocou, a luz que veio ao mundo, né? O próprio Senhor Jesus falou, nós sempre fizemos esse horário da leitura da palavra às 6h16, por conta desse versículo de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que escolheu o seu único filho para que todos aqueles que nele crescem não pereça, mas que tenha vida eterna. Não é da vontade de Deus que a gente pereça. Não é da vontade de Deus que a gente ande em escuridade, em tristeza. É da vontade de Deus que a gente não pereça, que a gente seja feliz aqui na terra. E nesse versículo, na continuação desse versículo que é tão conhecido no meio cristão, né, de João 3,16, Jesus continua dizendo, né, ali 6:3:16 e o 17 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. E o julgamento é esse. Olha só que lindo isso. No 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aquele que faz a sua obra em Deus, pautado na verdade de Deus, não tem por que se esconder em trevas, né? E eu acho muito importante esse trecho
de João 16, porque João 3, a partir do 16, porque ele diz ali que a salvação veio ao mundo por meio de Jesus Cristo. A luz veio ao mundo por meio de Jesus Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. E se apartaram daquilo que era a verdade de Deus, daquilo que eram os mandamentos do Senhor, daquilo que era a verdade, a vontade dele para nós, a vontade perfeita. Tem um trecho da palavra que diz assim, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para nós. Não é a vontade do Senhor que a gente ande em trevas, que a gente pereça, como fala aqui nesse trecho do 16, né? Porque para que Deus deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero que você coloque no teu coração essa palavra, que Deus coloque no teu coração essa palavra, e que você medite sobre ela. Esse trecho de João 16, que diz aonde a gente tem que escolher viver na luz e não em trevas. E esse trecho principal que a gente leu desde o início no Salmo 33. E eu tenho vontade de ler desde o comecinho desse Salmo 33, eu vou fazer isso. Nós lemos ali o trecho 12, do versículo 12, que diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que escolheu para a sua herança. Ele está se referindo a duas situações. O povo de Israel, que foi o povo que ele escolheu para ter a herança de Deus. Jesus, a herança de Deus, o cumprimento da promessa dele feita lá no Gênesis para Abraão. E veio por meio do povo de Israel. Então ele estava falando, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que escolheu para a sua herança. Então não é só o povo escolhido que segue os mandamentos da palavra de Deus, mas toda a nação que tem a palavra de Deus como caminho, né? É para mim e é para você, é para o nosso povo também. Nós precisamos andar na palavra do Senhor, pautado pela verdade, e deixar a luz da palavra de Deus ser o nosso guia. Eu vou ler desde o comecinho, né? Temos um pouquinho de tempo, né? Diz assim no 33, o Salmo 33, exultai, ó justos, no Senhor, os retos, fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai com cânticos no saltério e de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei a arte com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Deus é fiel, né? E a vontade dele é que a gente ande nessa fidelidade, para que ele possa operar no nosso meio, né? A palavra de Deus diz que aquilo que nos separa de Deus é a iniquidade, é o pecado. Quando nós escolhemos, através do nosso livre-arbítrio, andar em contrário à palavra de Deus, Deus fica impedido de agir no nosso meio, porque a nossa vontade prevalece sobre a vontade de Deus. Por isso que Jesus pediu para que nós orássemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus. A gente vê tanta coisa ruim, tantas tristezas, tantas dificuldades acontecendo no mundo, e tem muitas pessoas que questionam onde está Deus, né? Deus está aí, né? Mas ele não interfere no nosso mundo sem que a gente dê permissão a ele. E as nossas orações são a legalidade e a permissão que Deus precisa para agir no nosso meio. E é isso que inquieta o meu coração. Nós precisamos nos levantar em oração para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é feita lá no céu, né? Continuando ali no 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Esse tema ao Senhor não é em medo. Deus não está falando para a gente ter medo dele, mas reverência. Nós precisamos ter reverência ao Senhor, aos mandamentos dele, deixar ele de fato ser Senhor das nossas vidas. A gente fala muito, né? Jesus é o meu Senhor, Senhor Deus, né? Mas a gente não vive a integridade dessa palavra. O peso dessa palavra no original grego, Curios, né? O Curios César, lembra no tempo da Roma imperial?
eles clamavam isso para o imperador, porque ele era o Cúrios, ele era o senhor sobre aquele povo, ele tinha autoridade plena e dominante sobre aquela nação. Todo o povo se curvava diante dele e a vontade dele prevalecia sobre todos, né? Isso é a força dessa palavra Cúrios, Senhor. Nós temos que deixar a vontade de Deus prevalecer sobre as nossas próprias vontades, para que seja feita a vontade dele aqui na terra, como é nos céus. No 9, porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. As maldades, quando o povo se curva à autoridade dele, né? No 11, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. Deus falando que é ele quem dá o livramento. Foi assim durante toda a história do povo de Israel. Deus vencia as batalhas pelo povo, através do povo, né? No 17, o cavalo não garante a vitória, a despeito de sua grande força, e ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que o temem, sobre os que o esperam, na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no teu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Que salmo maravilhoso, né? Que nós possamos fazer essa oração no dia de hoje. Faça essa oração, vamos fazer essa oração, né? A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e a tua vontade seja feita aqui na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Dessa forma está escrito lá em Mateus 6, a oração que Jesus nos ensinou, para que nós tenhamos essa união como povo de Deus, como igreja, porque a igreja não é as placas, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. E a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e quando nós oramos como igreja, nós oramos em concordância, Deus age a nosso favor. Coloque diante do Senhor as suas petições e as suas necessidades, e Ele vai agir a seu favor, vai lutar as suas guerras e te ajudar a vencer todas elas, que a palavra diz que nós em Deus somos mais do que vencedor. Somos mais que vencedor. Vencedor é aquele que precisa competir, aquele que precisa lutar, aquele que precisa conquistar. Quando a palavra fala que nós somos mais do que vencedores, porque nós já vencemos antes mesmo de entrar na batalha, porque Deus já guerreou por nós. Amém? Beijo grande para você, que Deus abençoe a sua vida. Se Deus quiser, quero estar aqui amanhã de novo, às 6h16. E vamos ver qual que vai ser o direcionamento aí que nós vamos ter. Como eu falei bem no início da live, eu tenho muita vontade de montar um grupo para a gente orar, para a gente buscar o Senhor, né, em oração mesmo, em unanimidade, por um intervalinho de tempo, não é o tempo, não precisa a gente ficar o dia inteiro em oração, não é isso, né? 5 minutinhos que a gente se reúna ali no mesmo momento, orando pela nossa nação, grandes coisas pode fazer o Senhor a nosso favor. Então, se você ouviu essa live, né, que eu não vou deixar aqui gravado,
mas se você ouviu, se você participou, se você sentiu essa mesma inclinação no teu coração de clamar pela nossa nação, né? Manda um direct, fala aí comigo de alguma forma, eu vou ouvir você. E se a gente montar esse grupo mesmo, né, da forma como eu não sei exatamente como ainda, eu mando o link aí para você entrar e fazer parte de tudo isso, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe grandemente a sua vida e tenha uma ótima terça-feira.